Mas tem um ponto, cara, que assim, eu não me formei na faculdade, abandonei 6 meses antes, mas eu fui programador por muito tempo. O Alex foi dev, ele se formou em análise de sistemas, ele se formou? Não, eu sou velho, é PD, processamento de dados. O meu era análise de sistemas, mas eu me lembro que faltando 6 meses eu já trabalhava numa agência e tal, e fazia código lá, programava. E uma das coisas que eu mais aprendi e comecei a gostar no fato de ser dev é que toda hora eu fazia uma ação que hoje de verdade eu me preocupo em fazer, e quando eu faço até hoje eu me sinto muito bem, que é ir lá no computador e ficar arquivo novo. E quando eu comecei a trabalhar como empresário, reunindo pessoas de marketing, vendas, TI, RH, advogado e contador, e aquele diabo todo, e põe todo mundo na sala e vamos discutir. E quando eu converso com jornalistas, cara, eu vejo esse aspecto e eu tenho uma inveja de jornalistas que vocês conseguem fazer isso com uma naturalidade. E eu tenho um tesão incrível de eu falar, caralho, mano, os caras toda hora conseguem, eu converso com jornalista, porra, toda hora vocês vão lá, arquivo novo, abre uma página em branco e coloca alguma coisa ali. Abre uma página em branco e coloca a sua ideia, coloca seu raciocínio. E você sabe que eu me preocupo, o Alex sabe como eu gosto disso, né? Porque eu gosto de ir lá porque eu falo, cara, eu fiz uma apresentação, eu fiz uma matriz que tava com uma ideia na minha cabeça e tal. E desenvolveu. E desenvolvi, porque quando você cria um arquivo novo, é um pedacinho seu que você tá deixando ali. Exato. Você parou pra pensar que o jornalista faz isso pra cacete, cara? Total. E cara, e as outras profissões nem tanto? Não sei se todas, mas a comunicação em si, né, que o jornalista que comunica, aquele que vai trazer a notícia, ele tem exatamente esse viés de buscar, né, cara, de você abrir uma página em branco mesmo e ir buscando, né, esse olhar. Tanto que eu acho que a natureza do jornalista é o repórter, né, cara? O que é o repórter? E eu falo no meu livro, eu gastei muita sola de sapato indo atrás da notícia mesmo. Todo dia de manhã que você vai para um episódio em si, você está abrindo uma página nova, um arquivo novo. Você está vendo a história, você está construindo a história. Então isso é riquíssimo, cara. Acho que esse papel do jornalismo, um cara que faz comunicação, né? Porque eu acho que a gente também está num processo de sair um pouco daquela fórmula fechada que a gente tinha de fazer, né? Hoje um youtuber, de alguma maneira, ele é um comunicador, sim, né? Mas o que a gente nunca pode perder de abrir esse arquivo novo é aquilo que você vai buscar lá. Aquilo que você vai na essência, que você gastou sola de sapato, que você pesquisou e você traz isso e você constrói uma história, né? Ou através da fala, ou através do texto, ou através... Então, acho que... eu sou suspeito porque eu apesar de não estar no dia a dia, cara, meu DNA é jornalismo. Cara, mas eu adoro, sabe por quê? Porque eu vejo que muita gente hoje no dia a dia, as tarefas das pessoas, você abre um sistema, tá tudo lá já. Aí você arrasta daqui para lá, falou com o cara, arrasta daqui para cá, coloca daqui, pega uma planilha, preenche a planilha, vê os dados, coloca tal, não sei o quê, mas não teve nenhum arquivo novo. Você só preencheu o que já estava pronto, o forecasting, o pipeline, ou não sei o quê, os nomes que surgem, mas as coisas simplesmente estão lá e você simplesmente alimentou, sabe? E eu adoro arquivo novo, sabe? E me incomoda quando eu chego, sabe, no final da tarde, lá, antes de ir pra casa, caraca, nenhum arquivo novo, sabe? Aí eu abro meu Trello lá, falo, cara, qual das minhas tarefas eu vou criar agora, só pra ter um arquivo novo do dia, estimula, sabe? Né? Sensacional. É muito louco isso, sabe? E trabalhando com jornalistas eu aprendi muito isso, sabe? Porque eu via que criar um novo... O processo de criação, muitas vezes, ele machuca, né? Sim. Porque você abre lá e fala, vou criar o quê? Você não pode criar, bicho. Né? E aí você se forçar ali, e depois quando você vê aquele seu trabalho concluído, eu, pelo menos, sinto uma realização muito grande, né? Quando você vê que a terminativa deu certo. Porque, e acho que esse é um DNA muito legal do jornalista, né? Do repórter, do quem traz a notícia, é você porque a notícia, isso é importante a gente falar, ela tem uma construção de quem faz. Existem os fatos. Tá? O carro bateu ali e atropelou a moto. Claro, existe o fato. Mas ali tem toda uma interpretação. Por isso que eu sou um apaixonado e sou pós-graduado em jornalismo literário. Você fala assim, jornalismo literário? Esse cara achou pós... Nem tem mais, era na BJL, antiga BJL. Academia Brasileira de Jornalismo Literário. Eu gosto muito do conceito, porque esse sim abre um arquivo novo, mas é um arquivo que você humaniza a história. Sobre qualquer aspecto.
Então você pega, então teve ali vamos usar o exemplo do carro. O carro bateu, atropelou um motoqueiro na esquina da Faria Lima com a JK. Então tem o fato concreto. Qual que é o fato? O carro passa no sinal vermelho, bate na moto, tal. Esse é o fato concreto. O jornalismo literário, ele vai dar um zoom out. Ele vai humanizar um pouco a história. Vai falar, de repente, o Henrique saiu da live um pouco antes, ele tinha discutido com o Alex um pouco antes. Ele busca humanizar a história para os fatos em si, né? E isso, cara, é uma forma... A Piauí, por exemplo, que é uma revista... Sim. A New Yorker, acho que talvez o grande núcleo é a New York, são matérias mais longas sobre fatos analíticos em que você dá esse zoom out ou vai para a questão ontológica das coisas para mostrar o fato em si. Cara, por que eu tô... aula é genial. Por que eu tô falando isso? E por que eu tô falando isso? Porque você passa a ver as coisas por uma outra... Não existe o fato em si, o acidente. Mas não é só aquilo. E aí você humaniza. Esse é o conceito. Só que, por que eu falei assim, ninguém faz, quem é louco de fazer pós-graduação em jornalismo literário? Porque a gente vive hoje, o cara quer, é notícia e tal, você não tem mais isso. Não é que não deveria ter. Você tem alguns sites, alguns portais, porque as pessoas não têm mais paciência de você ver ler uma notícia ou ouvir um podcast. Mas se você entender o sentido... É maravilhoso, cara. Essa é uma forma de você... E aí, cara, você vê que no final tudo converge pro humano, pro ser humano. Você não faz um recorte das coisas, você vê a coisa por um outro ângulo, você humaniza. Então eu sou um apaixonado por esse arquivo, então, voltando só à resposta, que é quantos arquivos eu não consegui abrir ao longo da minha vida, interpretando a notícia, claro, passa pelo meu crivo, meus valores... A forma como eu vejo. Então, mas essa é a graça da história. Essa que é a graça. É o seu talento. Claro. E ninguém consegue fazer igual a você, porque é seu. É seu. Eu conto isso no artigo que eu escrevi na Vida Simples semana passada, autenticidade e originalidade. Isso. Como assim, cara? Eu prefiro ser autêntico do que original. Lógico. Eu prefiro ser autêntico, né? Quando eu fui escrever o livro, assim, ficava aquela história, né? Eu ficava comigo no meu duelo. No primeiro momento, foi escrever, cara, legal, escrever um livro, contar a minha história. Depois eu fiquei assim, cara, você tá maluco? Quem quer saber da tua história? Cara? Tem um monte de livro de empreendedor. Você tá maluco? Fica no duelo mental. Até o momento que eu cheguei, eu falei assim, cara, sim, todo mundo, tem um monte de gente que escreveu livro, mas tem um livro que não foi escrito. O meu. A minha história. É isso. Cara, isso foi como se eu tivesse assentado para ter a liberdade, né? Então não precisa ser uma coisa original. Nossa, tem que escrever um livro sobre... Não, cara. Seja autêntico. A autenticidade te traz originalidade de outra maneira, né? Sabe qual que é o grande insight que você falou quando você traz um negócio desse? É a gente parar para pensar nas empresas e quando a gente está fazendo algum projeto, numa negociação com seu fornecedor, quando você está preparando a palestra para conversar, para mostrar, sei lá, algum resultado, ou quando você vai falar com uma equipe comercial, com uma agência de marketing para passar o briefing, entendeu? Seja autêntico. Seja autêntico. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas esse é o seu talento. Não se preocupe em querer. Não, mas pô, vou copiar. Bicho, seja autêntico. Seja autêntico. Sabe, é isso que conecta. É isso que conecta. E aí você fala de uma coisa importante que é, às vezes, nós temos um medo de admitir que a gente tem viés. Não o viés ruim, o viés nosso, né? Sim. A gente é carregado da nossa autenticidade, do nosso viés, pro bem e pro mal. A gente interpreta e coloca de fora de um jeito que é enviesado para o seu natural, né? E as pessoas têm medo, né? Né, que você fala no seu podcast de muito autoconhecimento. Cara, se autoconheça para descobrir aquilo que você tem de viés por trás do seu inclusive, entender que você é dual, né? Isso. Por exemplo, se daqui a 2 semanas a gente voltar aqui, talvez algumas coisas para mim mudaram, né? E tá tudo bem. Não, e bom assim. E ótimo. Imagina se eu sério. tivesse igualzinho, mais 1h30 de conversa. E não, cara... É autenticidade. E entender que a gente passa num processo, cara. Eu pego meu livro hoje e falei, cara, aquele é o Patrick quando tinha 45 anos, hoje é outro. E tá tudo bem. E ele cabe para quem tá lendo ali, né? E o que vem pela frente. Então a gente tem que entender isso, porque você sai de caixa, cara. Você sai daquela coisa, tem que ser. Não, cara, não tem que ser nada.